no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Hoje é sexta-feira, jornalista Beto Almeida, e a data é importante na agenda dos partidos que querem vagas de deputado estadual, deputado federal, sonham com o Senado ou com o governo do estado e também, claro, com a presidência da República. A sexta-feira é marcada pelo encerramento do prazo para os partidos realizarem convenções, indicarem candidaturas e também oficializarem alianças com outras siglas na disputa à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal, ao Senado e ao governo do estado e também à presidência da República. Claro, as alianças partidárias são no nível majoritário, porque nós não temos mais coligações proporcionais, aquelas que mexem com a disputa pelas vagas no Poder Legislativo e, neste caso, Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Jornalista Beto Almeida, nesta sexta-feira, último dia para os partidos cumprirem mais essa etapa do calendário eleitoral, temos as convenções do União Brasil e do PL. O União Brasil realiza a convenção para homologar a candidatura do capitão Wagner, deputado federal, ao governo do estado. E o PL tem a prerrogativa de indicar o nome do candidato, no nome da candidata a vice-governador, a vice-governadora na chapa do capitão Wagner. União Brasil e PL formam uma aliança que tem também a participação do PROS, do PTB, do Avante e do Podemos como principal palanque do presidente Jair Bolsonaro aqui no Ceará. Convenções partidárias chegam ao final e a partir de amanhã, sábado, a gente já vai perceber um quadro com um mapa mais definido na corrida ao governo do estado, ao Senado e à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal. Jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. E a partir então, Luzenor, desse prazo, desse ciclo que se encerra hoje, que é exatamente o das convenções, tudo muda, porque vai ser dada a largada para as campanhas políticas, aí virão outros prazos que vão correr nesse curto espaço de tempo que começa a contar, que dá menos de 2 meses. Então, no caso específico hoje, as atenções ainda se voltam para o encerramento desse ciclo aqui no estado do Ceará, com a realização dessas convenções, do União Brasil e também do PL. Claro, capitão Wagner tem aí um momento agora de definição importante para formatar o seu arco de alianças e ir para essa disputa ao governo do estado, Luzenor. Entram aí companheiros de partidos que têm também suas marchas ideológicas aliadas ao bolsonarismo, ao presidente Bolsonaro, mas que aqui no estado do Ceará terão seus caminhos próprios, inclusive na disputa para as casas legislativas, mas no apoio a capitão Wagner, que já disse que o palanque vai estar aberto não apenas para o presidente Bolsonaro, mas também para candidatos de outras siglas aliadas que queiram e que vão apoiá-lo nessa corrida à sucessão. E a partir daí é bom que a gente diga o seguinte: hoje termina o prazo das convenções, ok, mas algumas mudanças ainda poderão ser feitas, Luzenor? Poderão sim. Isso vai ter um prazo até o dia 15 de agosto. É o prazo final que os partidos, que as coligações terão para fazer mudanças de nomes, para confirmar de fato o que ficou decidido nessas convenções. Isso tudo tem que ser registrado, todas essas chapas, lá na Justiça Eleitoral, no nosso caso aqui no Tribunal Regional Eleitoral. As convenções marcam um ato oficial exigido pela legislação eleitoral, pela Justiça Eleitoral, jornalista Beto Almeida, para os partidos se credenciarem à disputa dos mandatos, dos cargos eletivos no dia 2 de outubro. Estamos falando sobre uma eleição que poderá, no caso da corrida à presidência da República e aos governos estaduais, ir ao segundo turno. Primeiro turno no dia 2 de outubro. E até lá temos essa sucessão de etapas do calendário eleitoral que precisa ser rigorosamente obedecido nesse momento pelos candidatos, pelos partidos e em um segundo momento pelos eleitores que também serão chamadas a participar desse processo eleitoral, seja legalizando a condição para votar
ou então para cumprir outras exigências da lei eleitoral. Eu quero só colocar rapidinho aqui as datas importantes do Pois não, calendário, Beto. porque o calendário eleitoral da Justiça Eleitoral tem uma diferença, né? Eles têm um prazo realmente que tem que ser cumprido. Então, por exemplo, 15 de agosto é o limite que tem para o registro de candidaturas. Candidaturas que, por exemplo, foram homologadas nas convenções que terminam hoje. Dia 16 de agosto, Luciano, terminou o limite para o registro, no dia 16 já está liberado o início da propaganda eleitoral. Mas atenção, é o início eleitoral das campanhas de rua e também da internet. Então tudo vai estar liberado na internet e, claro, a campanha de rua. Cuidado com as fake news, porque quem vai assumir no dia 16 também de agosto agora é o ministro Alexandre de Moraes, que assume o comando do TSE. E é ele que está à frente dessa campanha massiva contra as fake news. E ele diz que promete atuar muito em relação a isso. Aí vamos lá, Luciano, porque no dia 26 de agosto, ou seja, 10 dias depois que começa a campanha de rua e começa a da internet, no dia 26 de agosto tem início a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Esta propaganda aí Essa data para mim não é muito assimilável, Beto, porque... Para muita gente, viu, Zeno? E vai mexer com a nossa agenda aqui, Mexe né? com a nossa agenda. O Jornal Alerta Geral, que entra no ar às 7 horas da manhã, vai atrasar um pouco aí, serão 10 minutos, blocos de 10 minutos ou 20 minutos, Isso, Beto? exatamente, 10 minutos. 10 minutos, né? 10 minutos. Iremos começar o Alerta Geral a partir das 7 horas e 10 minutos, mas na internet já estaremos nesse horário habitual, com imagens pelas redes sociais do Ceará, agora a partir das 7 horas pontualmente, com o mesmo compromisso com você, ouvinte internauta. Mas prossiga, jornalista Beto Almeida, sobre as outras etapas importantes do calendário eleitoral. Então, isso vem agosto, depois setembro. Uma data que a gente tem que considerar importante é que a partir do dia 17 de setembro, nenhum candidato poderá ser detido ou preso, claro, salvo se houver flagrante delito. Aí é diferente. Do contrário, ele está protegido porque é candidato, tem direito a fazer sua campanha. No dia 29 de setembro é o último dia para as propagandas eleitoral, distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata, tudo termina no dia 29 de setembro. 1º de outubro é o último dia, ainda pode fazer propaganda na rua e internet, não pode mais fazer aquela história de carreata, de passeata no dia 1º de outubro, aí não, mas a propaganda de rua normal e também na internet pode. E dia 2 de outubro é o dia de todo mundo ir às urnas para o primeiro turno das eleições. Chama a atenção nesse período que a gente falou aqui, Luciano, o seguinte, principalmente na questão dos debates, que é um fato marcante numa campanha eleitoral. Neste ano, tudo indica, vai ser diferente. Não vai ter mais aquela história de cada emissora de rádio ou de televisão, cada veículo de comunicação realizar o seu. O que está sendo proposto, inclusive, porque tem uma resistência dos candidatos, o tempo de propaganda, o tempo de campanha é muito curto, e eles dizem que cada debate desse exige uma preparação, um esforço hercúleo das equipes de campanha, o que é verdade. Então o que vai prevalecer? São os pools de emissoras. Nós vamos ter, dizendo, pelo menos aí uns 3 debates e reunindo todos os veículos de comunicação. Então não vai ter assim um veículo de comunicação para fazer aquele debate sozinho. Vai ser um pool, o que eu acho interessantíssima a proposta. E é um formato de conflitos de ideias que acaba abrangendo um público ainda maior. Quando você faz uma sucessão de debates, uma série de debates, você pulveriza porque você tem uma concorrência naquele horário do debate em outra emissora de rádio ou de televisão com um conteúdo mais atrativo e acaba o eleitor perdendo a oportunidade de conhecer melhor as propostas daqueles candidatos à presidência da República, aos governos estaduais e, no caso, também ao Senado. Então, a formação do pool do grupo de emissoras, de veículos, de sites que irão transmitir esses debates, essa transmissão acaba por chegar ainda mais longe, chegar ainda mais distante e dar a oportunidade para todos conhecerem melhor o que cada candidato, que cada candidata pensa sobre os rumos políticos, econômicos, sociais de uma nação, de um estado. E cria, de certo modo, Luciano, meio que um desafio para o candidato, caso ele resista ou não queira ir para esse debate. O presidente Bolsonaro e também o presidente Lula, os 2 candidatos principais aqui, que estão polarizando hoje nas pesquisas, já sinalizaram, por exemplo, que talvez não fosse aos debates. Num pool desses, vai ser difícil
se não marcar presença e se colocar ausente desse tipo de debate, porque como você disse, monopoliza. E um detalhe, a gente não está falando só dos veículos tradicionais de comunicação, porque hoje tudo é repercutido e ganha uma grande repercussão nas redes sociais. Então, quando se fala em pool mesmo de redes de comunicação, você está tratando também das redes sociais, nós estamos falando de internet, nós estamos falando, Zenor, de canais de vídeo que tem hoje aí e que vão lá naturalmente fazer essa dimensão e dar essa repercussão para o debate, onde todos acabam participando e dando conhecimento das suas ideias, dos seus pontos de vista. Então, é difícil você imaginar um candidato que resista não estar presente nesse pool de debates. Vamos continuar falando, porque hoje, para você, ouvinte internauta, termina o prazo para os partidos realizarem convenções. Em 1 minuto, eu volto com o jornalista Beto Almeida com mais informações na área da campanha eleitoral.